Paulo Freire, falando sobre leitura, diz: Paulo Freire, falando sobre leitura, diz: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço. O sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi meu primeiro mundo. Nele, engatinhei, balbuciei, de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como um mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo, como um mundo de minhas primeiras leituras. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles, nas minhas relações com os meus irmãos mais velhos e com os meus pais. A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do mundo particular. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro negro. Gravetos, o meu giz. Paulo Freire, falando sobre leitura, diz: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço. O sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi meu primeiro mundo. Nele, engatinhei, balbuciei, de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como um mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo, como um mundo de minhas primeiras leituras. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles, nas minhas relações com os meus irmãos mais velhos e com os meus pais. A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do mundo particular. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro negro. Gravetos, o meu giz.
Vou voltar, hein, gente? É com muita satisfação que a gente anuncia a abertura oficial da Festa Literária Internacional de São Sebastião. São mais de 40 escritores, contadores de histórias, especialistas em literatura, músicos e poetas. Slamers passarão pelos canais digitais da Festa Internacional de São Sebastião, a FLIS 2020, que o Instituto Mapumalanga realiza entre hoje e domingo, em parceria com o Unicef. Adriana Saldanha, presidente do Instituto Mapumalanga e diretora-geral da FLIS, dá suas boas-vindas ao evento, com uma entrevista com o nosso parceiro Unicef. A gente vai ouvir e ver agora a Adriana, que é a nossa diretora e responsável geral pela FLIS, né? E vai estar aqui com a gente fazendo essa tabela maravilhosa aqui com o Unicef. Então, eu queria pedir a atenção de todos vocês que estão nos acompanhando, nossos seguidores. A gente está ao vivo, a gente vai até meio-dia nessa primeira entrada, e depois vocês se preparem, porque às 2 da tarde a gente volta e vai até meio-dia. Tá? A gente tem alguns comentários já, Jamile Magalhães, Alexandre Desenha Arena, a FLIS é a decifração das palavras, Rita Lagrota chamando lindo, obrigado Rita, Amélia França, bom dia, e é isso, Adriana Saldanha, já online, direto aqui de São Paulo, da região do Morumbi, São Paulo, que amanheceu numa manhã fria, 14 graus mais ou menos, e ela está mandando as boas-vindas, né? O Viva FLIS. Aqui eu vou apresentar para vocês a nossa querida Ana Davi. Ela vai entrar antes da entrevista da Adriana Saldanha para dar um salve para vocês. É com toda satisfação que eu chamo a querida Ana Davi, advogada, jornalista e gestora do Instituto Mapumalanga. Posso chamar de jornalista, né, Ana? Agora já pode, né, PH? Bom dia a todos! Espero que vocês se divirtam, leem bastante, descubram coisas novas, esse mundo da literatura que é maravilhoso para todos nós. Bom dia, PH, bom dia a todos os nossos seguidores, bom dia, Adriana Saldanha, nossa equipe de produção maravilhosa que produziu essa Festa Literária Internacional de São Sebastião, que a gente vem divulgando há tanto tempo. É maravilhoso poder reunir hoje mais de 40 escritores, contadores de histórias, assim como o PH já contou para a gente. Agora a gente vai assistir a nossa presidente do Instituto Mapumalanga, Adriana Saldanha, e diretora-geral da FLIS, que vai dar suas boas-vindas ao evento com uma entrevista com o nosso parceiro Unicef. Que seja aberta a FLIS, que nós possamos nos divertir muito e possamos ler muito, conhecer muitas coisas novas. Um beijo, daqui a pouco a gente se vê. E o nosso dia de programação intensa já começa bem importante. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o Ítalo Dutra. Ele é chefe da área de educação do Unicef, Fundo das Nações Unidas pelos Direitos da Infância. O Unicef, que é parceiro do Instituto Mapumalanga em várias ações, e que está conosco também aí na FLIS, que começa a partir de hoje até o domingo com uma programação muito especial para vocês. Ítalo, seja muito bem-vindo à FLIS. Obrigado, Adriana. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. E é claro, Ítalo, que a gente, quando fala de Unicef, é normal, é natural a gente falar sobre direitos de proteção, direitos da infância, direitos das nossas crianças e adolescentes. Como você vê um evento como o da FLIS, uma festa literária, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, para o desenvolvimento integral dessa criança, desse adolescente, desse jovem, a importância, na verdade, da literatura como um todo? Bom, Adriana, acho que uma questão importante é que nós estamos num contexto muito desafiador e absolutamente extraordinário nesse momento no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que é o enfrentamento dessa pandemia da Covid-19. E a gente tem praticamente quase todas as nossas escolas hoje fechadas. Para nós, assim,
no contexto da garantia do direito à educação, é fundamental essa articulação entre a família, a escola obviamente, que a família desempenhe o seu papel também como parte da educação, né, da garantia do direito à educação das crianças e adolescentes. Então, nesse contexto, eu acho que qualquer evento que traga à tona essa discussão sobre a leitura, a escrita, sobre a importância, em especial nas fases ainda menores do desenvolvimento da criança, do brincar, do imaginar, do se comunicar e aprender sobre diferentes mundos, que acho que um pouco é o que as portas da literatura trazem. A gente imagina, a gente entende que a importância de eventos que tragam a literatura e a leitura como um foco importante no desenvolvimento da criança é fundamental, em especial aí nesse contexto, em que a gente de fato sabe que as famílias estão contribuindo e tendo que contribuir mais do que o usual, inclusive com a educação escolar, né, porque uma vez que as escolas estão fechadas e as atividades estão acontecendo de forma remota. Então, para nós, aí é uma questão bastante interessante. Ítalo, quando você traz a importância da escola, a gente tem um país onde ainda aproximadamente 20% das escolas municipais não contam com bibliotecas e não contam com salas de leitura. Como você vê a leitura hoje, né, o desenvolvimento literário para o jovem, para essa criança? Acho que a gente tem que compreender que qualquer que seja o contexto, eu não estou falando aqui apenas da disciplina de língua portuguesa, qualquer que seja o contexto da aprendizagem escolar, a leitura e a escrita desempenham um papel fundamental para as crianças e adolescentes aprenderem e se desenvolverem. Então, claro, a gente, obviamente, a gente tem que reconhecer que a educação brasileira evoluiu muito nos últimos 30 anos, mas a gente ainda tem desafios importantes, e um deles é exatamente o de garantir o apoio adequado ao desempenho do trabalho dos professores. E aí, a falta de biblioteca e falta de leitura em uma escola, para nós, a gente, digamos, entende que isso é um elemento grave do ponto de vista da garantia do direito da criança a aprender, né? O direito à educação de uma criança e adolescente. Então, qual é o contexto em que a gente se encontra nesse momento? É claro que não é porque tem a sala de leitura e a biblioteca que as crianças vão aprender mais que outras, mas se não ter, significa que tanto as crianças quanto os professores deixam de ter acesso a uma enormidade de elementos, acervos literários, acervos de livros didáticos, paradidáticos e uma série de outras questões que a gente sabe que precisa acontecer para que as crianças tenham, obviamente, o seu horizonte ampliado, que é o papel da escola. A escola, ela tem o papel exatamente de transportar, ou de levar as crianças e adolescentes a outros mundos, a outras leituras, a outras maneiras de enxergar traços da cultura que compõe o Brasil e das diferentes culturas no mundo, traços das informações e como foram construídas as narrativas históricas, os elementos que compõem os aspectos geográficos, o desenvolvimento da ciência. Para tudo isso eu preciso da leitura. E para tudo isso, o desenvolvimento do ler e do escrever precisa ser, digamos assim, amparado com o apoio de materiais e de acervos que, em geral, estão numa escola, numa sala de leitura e biblioteca. Então, é um elemento importante que a gente tem trabalhado muito nesse sentido, inclusive com parceiros de diferentes setores, para que a gente consiga, né, ampliar o acesso a acervos literários nas nossas escolas, em especial nas populações mais vulneráveis. Porque esse 20% de escolas que não têm sala de leitura e biblioteca, a sua grande maioria está em regiões onde vivem as populações mais vulneráveis do país. Ou seja, o fosso de desigualdade, que já é grande no aspecto econômico, se amplia ainda mais porque as crianças e adolescentes não têm acesso a elementos que poderiam ajudar a reduzir as desigualdades. Ítalo, você no teu repertório, você tem uma formação que ela é bem interessante. Você é doutor em informática aplicada à educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, mais do que nunca, a gente vive uma prova, é a realização da FLIS online,
A gente vive em tempos de computador, em tempos de internet, de redes sociais. E a leitura nesse contexto? Como a leitura fica no momento em que as redes sociais, e isso obviamente que a pandemia traz mais forte, porque é o caminho que a gente tem hoje de comunicação, né, com o isolamento, né, e com as restrições que uma pandemia traz, mas como você vê esse papel das redes sociais na formação da criança e do jovem? A gente tem um aspecto importante nesse contexto, que é a situação de excepcionalidade. Escolas fechadas implicaram em um tipo de interação entre a criança, sua família e a escola, que agora é, na grande maioria dos casos, mediada por tecnologias digitais, né? Redes sociais, plataformas digitais e assim por diante. A gente vem acompanhando, tem vários estudos interessantes que mostram que as crianças e adolescentes dessas gerações, que já são nativas digitais, digamos assim, elas estão expostas à leitura e à escrita, inclusive à leitura e escrita em múltiplas linguagens, né? A ideia dos multiletramentos. A questão toda é que, de novo, o papel da escola é se aproveitar de tudo isso, mas entender que ela tem um papel de um olhar sobre a leitura e a escrita na língua padrão, né? Enfim, língua portuguesa, o trabalho com línguas estrangeiras, o desenvolvimento de competências de leitura e escrita que vai para além do simples olhar sobre a língua e a escrita padrão, mas também o contraste com as outras formas, com a oralidade, com as imagens, com os produtos audiovisuais, com a cultura corporal. Então, tem uma série de aspectos aí que essa pandemia, enfim, dificultam, porque a gente tem os níveis de mediação dos professores para com as crianças e suas famílias, porque a gente está sempre contando com a família mesmo nesse contexto. Não são os adequados, obviamente. Falta a mediação em muitos casos, é só uma troca de atividades, se tira uma dúvida muito pontual e tal, mas, de qualquer forma, a gente tem aí uma adaptação que, querendo ou não, foi rápida. A gente hoje, acabamos de lançar uma pesquisa aqui, feita com o Unicef e o Ibope Inteligência, em que a gente mostra que 81% das atividades das crianças de escolas públicas estão sendo mediadas por tecnologia, né? Ainda que, enfim, obviamente, para aquelas que não conseguem usar a tecnologia, a gente também tem um fosso aí aumentando de desigualdade em termos de acesso e inclusão digital. E, portanto, obviamente, a gente não pode mais negar, já há muito tempo não poderia, mas não pode negar o papel que as tecnologias digitais influenciam nesse contexto da aprendizagem, da leitura e da escrita. Há estudos que mostram que, pelo menos, as crianças que têm acesso, e aí, de novo, as crianças que têm acesso às redes sociais ou às tecnologias digitais, elas leem e são expostas a diferentes tipos de textos. A questão é como que a gente se aproveita de tudo isso e faz o papel da escola de contrastar isso com a língua padrão, de ampliar as possibilidades de atividades comunicativas dessas crianças e adolescentes, de pensar de que maneira esse repertório de conhecimentos pode ser contrastado com a ciência, pode ser contrastado, né? A gente vive aí um fenômeno global, que não é novo, mas, enfim, que foi amplificado pelas redes sociais das ditas fake news. Então, tem muitos aspectos que a exploração da leitura por parte da escola, nesse contexto, podem, digamos, se beneficiar do uso das tecnologias digitais ou da mediação por tecnologia das redes sociais propostas na internet. Para isso, os professores têm que ter o material de apoio adequado, acesso à internet, as crianças e adolescentes têm acesso à internet, mas também preparação para tal, né? Ou seja, na formação dos professores, é cada vez mais importante entender que a leitura e a escrita representam um papel fundante para todas as áreas e que a gente precisa se articular e aprender a contrastar a leitura e a escrita na língua padrão com os múltiplos letramentos que estão à nossa disposição, digital, enfim, em múltiplas linguagens, né, o audiovisual, cultura corporal e assim por diante. Rita Lu, e também destacar a importância do papel da família nesse momento, né, do acompanhamento também, de ficar ligado nessa programação, ficar ligado, né, nesse acesso a esse conhecimento. Que conhecimento é esse, né? Eu acho que, assim, tem uma coisa importante, a gente não pode esquecer nunca que
o direito à educação na Constituição brasileira, ele é composto por uma tríade de responsabilidades. A escola, que representa o papel do Estado, então é o Estado, a família e a sociedade. Então, nesse conjunto de 3 elementos responsáveis por esse desenvolvimento, a gente sabe, já tem também muitos estudos interessantes, seja estudos que são mais voltados para desempenho em testes, que eu nem quero contar tanto com esses nesse sentido, mas essencialmente estudos que mostram o desenvolvimento emocional, psicológico de crianças e adolescentes, de que essa interação família-criança, família-escola, ela é muito benéfica para o desenvolvimento, em diversos aspectos. A participação da família para a leitura e para a escrita tem que ser, digamos assim, olhada nessa perspectiva de que é algo que beneficia o desenvolvimento de todos. Claro que a gente está aqui falando das crianças e adolescentes que estão na escola, mas também da própria família. A gente sabe, por exemplo, que as crianças que não cultivam uma cultura de letramento em casa têm mais dificuldades, digamos assim, de ter uma trajetória regular dentro da escola. É culpa dessa criança? Não, a culpa é exatamente de uma sociedade que é desigual e que a gente precisa dar apoio para que as crianças e as famílias tenham acesso adequado aos elementos de leitura, né, ao mundo letrado nas suas residências. A gente ainda tem muitas crianças, filhas de pais analfabetos no país, né? E essas crianças, mais uma vez, são aquelas crianças que estão nos locais e em famílias mais vulneráveis, do ponto de vista socioeconômico e de proteção social e assim por diante. Então, se a gente pensando na garantia do desenvolvimento, né, integral e da garantia do pleno de todos os direitos das crianças e adolescentes, e aqui eu extrapolo não só para o direito à educação, mas para os outros direitos, a gente precisa da leitura e da escrita, e a gente precisa estar num contexto em que essas famílias, as crianças e as escolas tenham acesso ao que de melhor a nossa civilização pode prover, do ponto de vista de acesso ao conhecimento, à leitura, aos livros e às diversas formas de acesso à leitura escrita. Então, se a gente quer pensar na redução das desigualdades, a gente tem que pensar muito nesse contexto de que as escolas tenham os elementos necessários, seja pela formação adequada dos professores, pela garantia dos adequados materiais de apoio, salas de leitura, biblioteca, para que inclusive as famílias possam se beneficiar disso, né? Assim, muitas crianças fazem esta ponte entre o conhecimento letrado, o conhecimento da escola e a família, que muitas vezes não teve a oportunidade de concluir a sua educação básica. Ítalo, muito se fala desse mundo pós-pandêmico, né? O que será, né, do amanhã, né, pós-pandemia. Se fala muito também de assumir uma educação híbrida, né, de uma escola diferenciada, assumindo o lado positivo que essa pandemia nos trouxe, ou nos traz, né, como a educação à distância mais eficiente, com um acompanhamento com um professor qualificado para esse acompanhamento. O que você acha disso para a gente finalizar? O que fica, na tua opinião, como representante do Unicef, como um profissional da educação, como quem vive a educação diariamente, o que você diria desse pós-pandemia? O que você espera? O que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que entender que, ao que tudo indica, vai levar um tempo para que a gente consiga superar essa crise global causada pela pandemia da Covid-19. Seja, enfim, pela superação da própria doença, propriamente dito, quando a gente tiver uma vacina eficiente, ela for comprovada que ela é eficiente, e toda a população, ou pelo menos um percentual significativo da população seja vacinada, para a gente avançar para olhar para os impactos secundários da pandemia, que já causam um estrago no sentido de acesso à renda e emprego para as famílias como um todo, mas, e obviamente, isso tem um impacto na educação. A gente, no Brasil, fechou muito abruptamente as escolas, porque foi tomada uma decisão e foi necessário fechar. É preciso se preparar para a sua reabertura. É preciso entender que as desigualdades, muitas vezes, foram ampliadas. Tendo crianças e adolescentes que conseguiram fazer contato com as escolas todos os dias, com mediação de tecnologia, e tem outras crianças que simplesmente perderam o vínculo escolar. Então, antes de pensar no ensino híbrido, a gente tem que entender que a gente tem que trazer
de volta para a escola todas essas crianças e adolescentes. Então, esse é um primeiríssimo ponto. O Brasil já tinha um número de crianças alto, mais de quase, 1.700.000 crianças e adolescentes que não estavam matriculados, de acordo com os dados da PNAD, 2019, estão em idade escolar, não estavam matriculados. A gente tem um número de 6,5 milhões de crianças e adolescentes que têm 2 ou mais anos de atraso escolar no país. Então, a gente tem taxas de abandono, número de reprovações e taxas de abandono altos, quase 1 milhão de crianças, 930.000 crianças abandonaram a escola em 2018. Então, só para a gente entender os diferentes questões que estão postas nesse contexto. E é claro que sim, que a gente deve aprender as lições que esse momento excepcional nos trouxe, no sentido de que a gente sofreu aí impactos importantes e que, obviamente, se a gente puder ampliar a capacidade dessas interações que a escola tem, e ampliar isso, fazendo uso das tecnologias digitais, excelente. Antes disso, nós temos que resolver o problema do acesso. A gente tem, medido aí por estudos, cerca de 30% da população brasileira que não tem acesso à internet. E isso é algo para o qual nós precisamos nos dedicar neste momento. É fundamental e é importante a gente avançar para os aspectos que podem contribuir em cooperação com a escola, com a mediação do professor presencialmente, como que isso pode ser ampliado para o uso imediato de redes de tecnologias digitais. Talvez, em especial, no ensino médio, pensar como que a gente pode também se aproveitar isso no ensino fundamental, lembrando que a gente não tem as crianças, a gente não tem educação à distância, na educação básica, a não ser num percentual, desculpa, de até 20% no ensino médio. O que está acontecendo agora é algo em caráter de emergência e de excepcionalidade. Mas sim, acho que é importante a gente aprender as lições que esse momento de aprendizagens remotas assim, nos ensinaram, mas a gente precisa reduzir as desigualdades de acesso para que a gente possa pensar, de fato, numa educação híbrida, numa educação que possa se compor em momentos de presencialidade, momentos de interação mediadas por tecnologia, para todos. E aí, assim, quando a gente fala, o lema do Unicef é a Unicef para cada criança, é para cada uma das meninas e cada um dos meninos que estão aqui nesse país, que sofrem por diversas privações, inclusive a privação ao acesso às tecnologias digitais, a privação à água e saneamento, que é um outro problema importantíssimo no nosso contexto, dentre outros. Ítalo, para a gente finalizar, um escritor ou um dos seus escritores favoritos? Nossa, eu tenho alguns. Tem um xará, que é o Ítalo Calvino. Tem um escritor que, para mim, talvez, na América Latina, é o escritor que mais me emocionou durante a minha vida, que é o Gabriel Garcia Marques, e, obviamente, aqui para os brasileiros, muito clichê, mas eu sou cearense, então tem um que é o José de Alencar, que sempre me agradou muito, mas eu tenho um carinho e um amor especial a 2 deles, que são o Fernando Sabino e o Jorge Amado. Muito bem acompanhado. Ítalo, super obrigada pela sua participação. Para a gente, importantíssimo celebrar esse início de FLIS, de Festa Literária Internacional de São Sebastião, com a tua presença, falando em nome do Unicef e trazendo informações tão importantes quando a gente fala em garantia de direito e em educação para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Super obrigada. Acompanhe a FLIS, se tiver oportunidade. Imagina, e tudo de bom para você. Eu que agradeço. Muito sucesso para a FLIS aí, para esses próximos dias.